Falou. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Amém. Sabemos que o nosso Senhor nos trouxe aqui. Mesmo se houvesse qualquer impedimento, não adiantaria, porque Ele está conosco. Amém? Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Primeiramente eu peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, Pai, pois somos falhos, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Abençoa-nos, ó Pai. Estamos aqui para louvar, engrandecer o Seu nome, pois o Senhor, que é o único que é digno, Pai. Tire todo impedimento, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e nos capacitamos para que possamos fazer o melhor a Ti, pois só o Senhor é o único que é digno, Senhor. Amém.
preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Aleluia. Próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da toda a terra se dobrou a ti.
leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ninguém me toca como você, ninguém me olha como você vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus,
Aleluia. Ah, Jesus. A vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê a sombra que nos seguia? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Ao chão, até o meu coração se deu, ele dá tudo, se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu, eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu, eita,
ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras
outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor,
Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que bom, irmãos, termos encerrado esse louvor cantando Tu és por quem minha alma esperou. A fonte da vida que me faz encontrar. E Jesus está aqui hoje. E Ele é a fonte da vida. E se você veio aqui hoje com o propósito de encontrá-lo, Ele está esperando por você. Ele está chamando por você. O texto que vamos meditar, irmãos, está no livro de Marcos, capítulo 10. Vamos ler os versos 50, 51 e 52. Marcos, capítulo 10. Versos 50, 51 e 52. Nos diz assim a palavra do Senhor: lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pela estrada fora. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a cidade de Jericó é a cidade é a cidade que está mais abaixo do nível do mar. O mundo inteiro é a cidade que está mais abaixo do nível do mar. Então, quem está em Jericó, quando sai de lá, provavelmente vai ter que subir morros. E Jesus ia para Jerusalém, nessa passagem por Jericó. Ele ia enfrentar alguns quilômetros. A história fala que de Jericó a Jerusalém tem aproximadamente 27 quilômetros. Ele ia fazer esse percurso para cumprir a sua última missão, que era ser preso, julgado, condenado e sacrificado ali na cruz. E a palavra fala que acompanhava Jesus uma imensa multidão.
Ali, entre aqueles que acompanhavam Jesus, tinha alguns que criam em quem era Jesus, e outros discordavam, estavam ali por curiosidade. Mas Jesus tinha um propósito na sua palavra, na sua pregação, na mensagem que ele trazia. E nessa passagem por Jericó, aconteceu um fato bastante inusitado e muito interessante para a nossa meditação hoje. Essa passagem nos conta duas brilhantes histórias descritas por esse evangelista chamado Marcos. Foram dois encontros marcantes com Jesus. E esses encontros, eles formam um contraste muito poderoso sobre como a salvação alcança todas as pessoas, sem nenhuma diferença de idade, de cor, de atividade, de perfil social, em que parte da pirâmide social você está, não importa. Jesus veio para salvar a todos. Independentemente da sua posição social. E naquela ocasião, além do encontro com Bartimeu, Jesus teve um encontro também com Zaqueu. Naquele mesmo dia, naquela mesma ocasião. E eu gostaria de mostrar para os irmãos quais são as principais conexões entre essas duas histórias. A história de Zaqueu e a história do cego Bartimeu. Temos aqui algumas conexões. A primeira conexão, os extremos sociais. O primeiro ponto desses extremos sociais, o mendigo e o rico. Bartimeu representa o nível mais baixo da pirâmide social. Um mendigo cego, sem um lugar para morar, à beira de uma estrada. Enquanto Zaqueu representa o topo financeiro. Ele era um chefe dos republicanos e era um homem muito rico. Então aqui temos esses lados opostos e vamos ver como que ocorreu essa bênção com cada um deles. Qual que é o segundo ponto dessa conexão? Ambos eram marginalizados. O cego, por ser cego e mendigo. Existia uma cultura naquela época que quem ficava cego, quem era cego, era um castigo, era marginalizado por um comportamento marginal e era um castigo de Deus. Então, o cego era marginalizado por isso. E Zaqueu também era marginalizado porque ele era um colaborador dos romanos, ele era um republicano, ele era um cobrador de impostos e muito odiado. Então, temos aqui o exemplo desse segundo ponto, né, que é a marginalização de ambos. E a segunda conexão é a busca ativa, a superação de obstáculos. Bartimeu enfrentou a multidão que tentava silenciá-lo, não queria que ele continuasse gritando. Para com isso, para de gritar. E quanto mais a multidão pedia que ele calasse, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante, irmãos, observarmos esse ponto, porque Jesus naquela época era conhecido por todos, inclusive por aquela multidão, como Jesus de Nazaré. E Bartimeu nos revela aqui uma profecia messiânica. Ele conhecia a palavra, ele sabia que aquele que haveria de vir era a raiz de Davi, era o filho de Davi. Ninguém ali chamava Jesus de filho de Davi. Muitos até nem acreditavam nisso. Mas Bartimeu, embora fosse cego, naquela época, o Velho Testamento,
ele era lido nas sinagogas, nas praças públicas, e certamente Bartimeu, por ser cego, não conseguir ler, ele era um ouvidor da palavra, e ele entendeu isso. O Senhor revelou para ele que aquele era o que haveria de vir. A multidão estava ali acompanhando Jesus, e muitos sequer sabiam por quê. Muitos eram curiosos, muitos não acreditavam, queriam estar ali debatendo o contrário daquilo que Jesus trazia e pregava, mas Bartimeu não. Um homem sozinho, mendigo, sem nenhuma condição financeira e social, sentado à beira do caminho. E ele teve essa visão profética: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você pode ter hoje também essa visão profética. A palavra fala em Isaías, em vários outros lugares, que ele é o Messias, a raiz de Davi, aquele que haveria de vir para nos trazer a salvação. E ele está aqui hoje e pode salvar você nessa noite. Vamos interpretar aqui outros pontos, além dessa busca ativa, a superação de obstáculos que Bartimeu enfrentou com a multidão. Zaqueu também enfrentou a multidão, irmãos. Vocês que conhecem a palavra se lembram, na história, no encontro de Zaqueu com o Senhor Jesus, a multidão o impedia de ver Jesus, porque ele era de baixa estatura, ele não conseguia enxergar Jesus, e ele estava em busca de uma libertação, de uma salvação, porque o dinheiro que ele possuía não era suficiente para dar ao seu coração a paz que ele sempre buscava. E hoje também nós vemos isso, pessoas que são riquíssimas, moram em palácios, têm tudo de bom que a vida pode oferecer, mas não têm paz nos seus corações, porque a verdadeira paz está no Senhor Jesus. Não adianta você adquirir todos os bens maravilhosos da terra, ser dono de tudo, e Salomão mostrou isso para nós, se você não tiver o Senhor no seu coração. Nada pode te dar a paz que Jesus te oferece. Então, Zaqueu, naquela dificuldade, assim como o cego, enfrentando a multidão, ele resolveu subir numa árvore. Ele falou: não, hoje é o dia, hoje eu tenho que ver Jesus, não vai passar de hoje. Irmãos, e é interessante lembrarmos aqui que aquela era a última passagem de Jesus por Jericó. Jesus não passaria mais por ali. Era a semana da Páscoa, ele estava a caminho de Jerusalém, como disse anteriormente. Lá ele seria preso, julgado, condenado, morto, crucificado na cruz. Tanto para Bartimeu como para Zaqueu, essa era a última chance, a última oportunidade. E hoje pode ser a sua última oportunidade. Você não sabe o que acontece amanhã. E Jesus está aqui hoje, nessa noite, para perguntar a você: o que queres que te faça? O que você está buscando? Jesus está aqui. Você está buscando salvação para a sua alma? Ele é o Salvador. Você está buscando salvação para alguém da sua família, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu irmão? Ele é poderoso para salvar a sua família. Você está buscando uma cura física? Ele é o médico dos médicos, ele pode salvar você. Ele pode prolongar os seus dias. O que queres que te faça? O que você busca? O que está no seu coração? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu desejo hoje? Jesus está aqui para te oferecer aquilo que você quer. Essa foi a pergunta chave desse texto. Quando Bartimeu se aproximou, ele perguntou: que queres que eu te faça? Irmãos, olha o amor de Jesus.
que queres que eu te faça? Ele não perguntou, Bartimeu, por que você ficou cego? O que aconteceu? Foi alguma briga? Você se envolveu em alguma coisa que você enxergava antes? Irmãos, Jesus foi curto e grosso no linguajar popular. Ele foi objetivo. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero voltar a enxergar, eu quero ver. E Jesus respondeu para ele, vai, a sua fé te salvou. Foram questões, talvez o milagre mais rápido de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu aquilo, embora a multidão tentasse abafar, cala a boca, Bartimeu. Mas Jesus ouviu aquilo, parou e mandou que o chamasse. Chama, traz aqui o Bartimeu. E a multidão foi lá e falou, olha, levanta, ele está te chamando. Jesus está aqui hoje também, e ele me trouxe aqui para mandar te chamar. Ele quer a sua presença, ele quer salvar a sua vida, ele quer mudar o seu caminho, ele quer mudar a sua vida, ele quer te dar vida nova. Assim como ele falou com Zaqueu, é preciso nascer de novo. Você precisa nascer de novo, não da carne, mas do Espírito. Existem muitas pessoas que são cegas espiritualmente. Bartimeu era cego fisicamente, mas tinha uma visão perfeita espiritualmente. Quem sabe você enxerga tão bem fisicamente, mas está precisando de abrir a sua visão espiritual, o seu mundo espiritual, uma nova vida, um novo mundo, tudo diferente. Lugares que você frequentava, que você vai deixar de frequentar, lugares como a igreja que você não frequentava, você estará sempre aqui conosco, louvando o Senhor e fazendo parte dessa palavra tão maravilhosa, que a cada dia que lemos, não importa o texto, quantas vezes repetimos, sempre nos traz uma bênção nova, uma bênção diferente. Quantas vezes eu já li esse texto e muitas vezes não enxerguei essa bênção de entender que naquele dia Deus colocou isso aqui, mostrando que eram dois encontros, duas histórias diferentes, pirâmides sociais diferentes, opostos, um muito pobre, outro muito rico, mas que a bênção é para todos. Jesus pôde salvar os dois, porque eles tiveram essa bênção de buscar, de superação de obstáculo. O obstáculo é que ele não enxergava, estava na beira do caminho, a multidão não fazia nada por ele, mas ele venceu o obstáculo com a profecia, com a revelação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais a multidão mandava calar, mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não gritava Jesus de Nazareno, como todos ali faziam, porque ele já tinha a revelação. Ele sabia que aquele era o Salvador. Então, esse é o ponto da superação de obstáculos. Tanto Zaqueu quanto Bartimeu superaram os obstáculos. Quais são os seus obstáculos para servir o Senhor, para aceitar Jesus na sua vida? Quais são? Você pode superá-los, quaisquer que sejam os seus obstáculos, quaisquer que sejam. Jesus vai te dar força, porque assim como ele chamou Bartimeu, ele está aqui hoje perguntando para você: o que queres que eu te faça? O que você quer? Você quer seguir com a multidão? Ou você quer fazer como Bartimeu, que a partir daquele momento que os seus olhos se abriram, a palavra diz no último versículo, que ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele foi em direção a Jerusalém. E todos nós que estamos aqui nessa noite, estamos buscando essa direção da Nova Jerusalém.
um lugar onde não teremos pranto, nem dor, nem tristeza, porque lá estará o nosso Rei, o nosso Salvador. Jesus vai estabelecer um reino eterno, e eu quero fazer parte dele, você precisa fazer parte dele. Então a pergunta é: o que queres? Qual que é a sua necessidade? O que você está precisando? O que falta para você dar um passo à frente? Conta um fato verídico, não é uma história. Um senhor de 62 anos frequentava a igreja todos os domingos. Todos os domingos o pastor entregava uma mensagem de salvação, e ele ficava remoendo no seu coração. O pastor fazia um apelo para aquelas pessoas que quisessem aceitar Jesus fossem à frente, e ele ficava ali preso no banco, querendo levantar e dar o primeiro passo, mas não tinha força, ele não conseguia. O Espírito Santo tocando o coração dele, mas o inimigo prendendo, e ele se perguntando: mas como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou fazer com aquilo? Se você tem alguma dessas perguntas para a sua vida, pode ter certeza, Jesus vai acomodar tudo para você. Ele tem poder para mudar todas as coisas. E esse homem, um determinado domingo, o pastor entregou uma mensagem e fez o apelo, e ele ficou vai, não vai, e resolveu ir. Foi à frente, chorou muito, aceitou o Senhor. Os pastores que estavam ali presentes oraram por ele, ele recebeu uma bênção, sua família o abraçou, porque todos oravam há muito tempo para que ele aceitasse o Senhor. E passado 15 dias, esse senhor veio a ter uma doença grave, foi internado no hospital, e ali ao redor dele os seus filhos, a sua esposa, a sua família, e ele falou: eu sei que eu vou partir, mas graças a Deus eu aceitei o Senhor. Eu dei aquele passo naquele domingo, naquele dia, e mudei a minha vida. Hoje eu estou tranquilo, eu sei para onde eu vou, eu estou livre, nada me prende. Eu aceitei Jesus na minha vida. Você não sabe o dia de amanhã. Essa foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Se Bartimeu perdesse aquela oportunidade, jamais ele encontraria Jesus de novo. Hoje pode ser a sua última chance, a sua última oportunidade. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não conheço você, eu não sei quais são os seus problemas, mas Jesus está te perguntando: o que queres que te faça? O que você quer para você tomar essa decisão? Qual que é o seu temor? Qual que é o seu medo? Jesus está aqui e vai abraçar você, assim como abraçou Bartimeu, sem fazer nenhuma pergunta, sem perguntar qual que é o seu pecado, qual que é o seu problema, a sua maldição. E Bartimeu, irmãos, é interessante que o texto fala aqui, que quando ele foi chamado, ele deu um pulo e lançou a capa. A capa era a única coisa, o bem que o cego tinha. Ele usava a capa para dormir, para cobrir, para estender, para pedir esmola, era o seu patrimônio. Mas ele deixou tudo para seguir Jesus. Quando ele deu aquele pulo e jogou a capa, ele já sabia que ele ia receber a bênção. E hoje você pode deixar tudo para trás e ter certeza que você vai receber a bênção. Bartimeu chegou para Jesus e ele poderia, como mendigo que era, quando Jesus perguntou: o que queres que te faça? Ah, Senhor, eu estou precisando de um dinheiro aí, minha capa está velha, está toda furada. Quando chove eu cubro e fico todo molhado. Ah, já está quase a noite, eu preciso jantar, preciso comprar uma comida, um marmitex, comprar uma outra roupa.
Não. Ele foi direto e objetivo. Senhor, eu quero ver, eu preciso de luz. E Jesus, rapidamente, sem nenhuma interrogação, sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhum julgamento, assim como Ele faz com você, sem te julgar pelos seus pecados, Ele veio para salvar os pecadores. Assim, Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Mas ele não foi. Ele não voltou para a beira da estrada, ele não voltou para o centro de Jerusalém, ele tomou uma decisão definitiva na sua vida. A palavra fala que ele seguiu Jesus pelo caminho, certamente pensando assim: agora, onde quer que ele vá, eu vou segui-lo, porque eu sei verdadeiramente que ele é o filho de Davi. E Jesus pode, nessa noite, transformar a sua vida, fazer isso com você, fazer com que você deixe muitas coisas que são inúteis nesses dias que estamos vivendo, muitas pessoas perdendo tempo com coisas inúteis e deixando de estudar a palavra e encontrar o tesouro e perceber que todas essas dificuldades que estamos vendo aí, que são proféticas, guerras, assassinatos, femicídios, tudo de mais terrível, irmãos, é o final dos tempos, é a palavra profética. Falta o tocar de uma trombeta, pode ser hoje, pode ser amanhã, e Jesus está olhando agora para você e para mim também, porque essa palavra me edifica, e perguntando para mim e para você: que queres que eu te faça? O que mais precisa para você tomar uma decisão? Aqui está a palavra. Qualquer capítulo que você abrir, qualquer versículo que você ler, é a pura verdade, é a revelação de Jesus para as nossas vidas. Vamos seguir aqui. Paramos aqui na segunda conexão, que é a busca, né? A busca ativa, a determinação. Ambos deixaram todas as limitações físicas e sociais que impedissem de ter um encontro com Jesus, e você pode fazer isso também. E a terceira conexão que liga Zaqueu e Bartimeu. Primeiro ponto dessa terceira conexão: embora cego fisicamente, Bartimeu viu quem Jesus era, quando ele disse: o Messias, filho de Davi. Antes mesmo de ser curado, antes mesmo de receber a bênção, ele reconheceu em Jesus que era o Messias, o filho de Davi. E cego fisicamente, visão ativa espiritualmente. Existem muitos cegos físicos que têm visão espiritual, e existem muitos que não têm visão espiritual, têm uma visão física, não têm visão espiritual. Segundo ponto, ele tinha visão física, mas precisava de uma visão espiritual para reconhecer sua necessidade de arrependimento e de reparação. Estamos falando de Zaqueu. Ele tinha visão física, ao contrário de Bartimeu, mas precisava de uma visão espiritual para reconhecer a sua necessidade de arrependimento e de reparar aquilo de ruim que ele tinha feito. Quarta conexão entre Zaqueu e Bartimeu: respostas imediatas. O primeiro ponto: abandono do passado. Bartimeu lançou sua capa, como eu já disse aqui, seu sustento, para seguir Jesus. Zaqueu anunciou que daria metade de seus bens aos pobres e devolveria 4 vezes mais o que teria roubado. Então é a resposta imediata de quem recebe a bênção. Bartimeu recebeu a bênção, Zaqueu recebeu a bênção, e ambos reconheceram
e deram resposta imediata. E o segundo ponto, ainda relacionado com essas respostas imediatas, é a mudança de vida. Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho para Jerusalém. De Zaqueu, Jesus declarou: hoje veio salvação em sua casa. Aí está a resposta. E Jesus está aqui hoje também para dizer que pode ter salvação em sua casa. Lucas é considerado o mais antigo dos evangelhos. Marcos é considerado o mais antigo dos evangelhos. E ele frisou bem nessa palavra, porque Bartimeu não tinha nem nome, irmãos. Ele era um mendigo, abandonado, sem dinheiro, cego. E naquela época, a tradução exata do nome de Bartimeu, Bar, quer dizer filho, Timeu, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. A palavra não fala qual era o nome dele, só fala Bartimeu, porque ele era filho de Timeu. E Lucas deixa claro que se alguém tivesse alguma dúvida sobre aquele acontecido, que aconteceu com Timeu, podia perguntar. O que aconteceu com Bartimeu, podia perguntar. Era da época dele ainda, provavelmente por algumas passagens da Escritura. Podia comprovar, perguntar: aconteceu isso realmente com você? Nós estamos aqui nessa noite hoje para trazer essa palavra para você. Se você já aceitou Jesus, mas está balançando, hoje é dia de reconciliar com Ele. E Ele está te perguntando: o que queres que te faça para você voltar aos meus seios? E se você está vindo aqui pela primeira vez, eu não sei, ou já veio algumas vezes, mas não aceitou Jesus na sua vida, essa pode ser a sua última oportunidade. Não é uma palavra para te amedrontar, é uma palavra que Deus está mandando entregar para você, porque existe uma chance, existe uma oportunidade, e essa oportunidade é agora. O inferno, irmãos, não está cheio de arrependidos. O inferno está cheio de indecisos. Pessoas que, não, primeiro eu vou cuidar disso, eu vou resolver isso, não, eu vou esperar isso, depois eu faço, depois. E a gente tem visto diariamente as notícias, as manchetes de jornais, de televisão. Fulano de tal, motoqueiro, principalmente os motoqueiros, acidentou ali, morreu 22 anos, 28 anos, 30 anos. A gente não sabe a hora. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui a 1 minuto. Eu não sei. Eu sei que eu quero estar na glória com o Senhor. Você pode ter essa segurança. Só depende de você. O que queres que eu te faça? Você vai deixar para depois? Você vai perder essa oportunidade? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você sabe? Ninguém sabe. Ninguém pode prever o futuro. Ele está nas mãos do Senhor. E hoje é uma noite de oportunidade. O Senhor mandou te entregar essa palavra e te perguntar: o que queres que eu te faça? O que é preciso para você levantar daqui e dar o primeiro passo para a sua salvação? O que queres que eu te faça? Que Deus nos abençoe.
Graça e paz. Oremos. Eterno Deus, bondoso Pai, nós somos gratos ao Senhor por aqui nos encontrarmos, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos para adorar e bendizer o Teu santo nome. Dá-nos uma semana de paz e segurança e que nós possamos, Senhor, estar no centro do Teu querer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações do Eterno e Santo Espírito sejam com todos. Tenha uma semana abençoada.